Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 1, conhece-se a árvore pelo fruto. Esse item está baseado numa passagem de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, onde Jesus diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, pessoal, que coisa interessante a conexão dessa última frase do ensinamento de Jesus com o nosso estudo agora da segunda parte do nosso Evangelho, né? Quando o Lama nos falava sobre a conexão que existe entre as nossas emoções perturbadoras, né? Nossas paisagens mentais perturbadoras e a prática de ações não virtuosas, né? O Lama falava isso, que a gente pratica ações não virtuosas porque nossa mente ainda se conecta com paisagens mentais perturbadoras, né? De raiva, de medo, de ódio, de carência, né? de orgulho, de inveja, etc. E aqui Jesus diz: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração. É a mesma coisa, pessoal, numa outra linguagem, não é isso? Porque o bom tesouro do coração, ou o mau tesouro do coração, a que Jesus se refere, é a mente pura, no caso do bom tesouro do coração, e a mente impura, no caso do mau tesouro do coração. Ou seja, nós ainda, devido ao nosso ainda baixo nível de evolução espiritual, ainda temos muitos maus tesouros no nosso coração, que são as nossas emoções perturbadoras. E esse mau tesouro nos leva a praticar as ações não virtuosas, de que fala o budismo, e que Jesus chama aqui de coisas, né? Ele diz: tira boas coisas, o homem bom, né? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, né? Então as coisas más que o mal tira do seu coração são as ações não virtuosas, né? Matar, roubar, né? Mentir, falar inutilmente, ser ganancioso, etc, né? E é interessante também nessa passagem a gente destacar que aqui Jesus está falando claramente da lei de causa e efeito, né? Então, árvore boa produz bons frutos, árvore má produz maus frutos. Jesus usava muito essas figuras da vegetação, né? Das plantações, porque ele falava para uma comunidade, né? Para uma sociedade que era essencialmente agrícola e pastoril, né? Então eram pastores, agricultores, e eles conheciam bem, né? O mecanismo, né? O dinamismo do crescimento das plantas, né? do florescer das sementes. Então Jesus sempre colocava, com muita frequência colocava em suas parábolas, em seus ensinamentos, essas imagens tiradas da própria natureza, né? Que a sua plateia conhecia bem. Então ele usa a imagem da árvore para dizer: olha, vocês quando olham para uma árvore e veem que ela produziu um mau fruto, o que vocês fazem? Vocês cortam a árvore, né? Óbvio, porque está dando mau fruto, não serve para nada, né? Mas se vocês veem uma boa árvore, né? Aliás, se vocês verem uma árvore que produz bons frutos, o que vocês fazem? Vocês cuidam da árvore, vocês zelam por ela, vocês regam, né? Vocês adubam, vocês cultivam. Por quê? Porque essa árvore vai crescer, vai se fortalecer, vai produzir mais bons frutos ainda, vai multiplicar os bons frutos que ela produz. E Jesus coloca esse ensinamento usando fenômenos externos, né? Se referindo às árvores, para fazer
alusão ao nosso mundo interno, né? Ou seja, dentro de nós temos também trevas e luz, né? Temos emoções perturbadoras, mas temos também sentimentos elevados. E o que Jesus está dizendo é que nós devemos cultivar no nosso coração e nas nossas mentes os sentimentos e os pensamentos elevados, de compaixão, de bondade amorosa, de equanimidade, de paciência, de generosidade, e que devemos cortar, né, na figura ali da árvore, né, ou seja, devemos purificar as nossas emoções perturbadoras, né? Devemos nos libertar da raiva, nos libertar do medo, nos libertar do ódio, nos libertar da mágoa, nos libertar do ressentimento, da ganância, né? Então Jesus usa, né, essa figura para transmitir àqueles que o ouvem esse ensinamento do que deve ser cultivado e do que deve ser abandonado ou superado no nosso mundo interior. Porém, aqui Kardec colocou essa passagem nesse capítulo 21, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então aqui Kardec está colocando esse ensinamento numa aplicação bem específica, ou seja, é aplicar esse ensinamento ao reconhecimento dos verdadeiros cristos e dos verdadeiros profetas, né? Nós já vimos que profetas são aqueles seres que vêm ao mundo, que encarnam no mundo por compaixão, não por necessidade, porque já são seres que atingiram um grau de evolução que não os obriga mais a reencarnar num planeta de provas e expiações. Esses são os profetas. E Cristos aqui se refere aos seres iluminados, como Jesus, como Buda e como alguns outros que se manifestaram no mundo e que eram seres que já haviam atingido a perfeição espiritual, né? Agora, é curioso que Jesus, essa é uma fala de Jesus, né? Esse título que Kardec dá ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma fala de Jesus: haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí a gente fica se perguntando, como assim, né? Como que poderiam ser se fazer passar por um ser iluminado sem ser, né? Como que ele poderia se fazer passar por um profeta sem ser, né? E aí Jesus vai explicar isso numa outra passagem que está aqui no item 2, né? Que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, onde ele diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então vejam, pessoal, aqui mais uma vez, nesse Evangelho de Mateus, Jesus volta a usar a imagem das árvores, né, das boas árvores e das más árvores, mas agora aqui na passagem de Mateus ele aplica esse ensinamento ao reconhecimento dos verdadeiros cristos e dos verdadeiros profetas. Ou seja, ele nos ensina a reconhecer, né, ou pelo menos ele nos fornece meios para que possamos reconhecer quais são os verdadeiros seres iluminados e quais são os verdadeiros seres que podem ser colocados nessa categoria de seres bondosos que são chamados aqui no Evangelho de profetas, né? E qual é o critério que ele nos dá, né? São os frutos que essas pessoas produzem. Então vejam, nós já
vimos aqui, né, estamos vendo ainda atualmente, contemporâneos nossos que pareciam ser verdadeiros enviados, né, enviados dos seres de luz. Né? Por quê? Porque, por exemplo, detinham o poder de curar. Curavam pessoas de doenças que pareciam incuráveis. Curavam pessoas de doenças que a medicina dava como doenças terminais. Então, são seres, né, que ainda convivem conosco hoje, que têm essa faculdade, que têm essa capacidade, que têm essa habilidade de curar de maneira extraordinária, de uma maneira que a gente não consegue, pelo menos do nosso ponto de vista comum, ver como é que operam esses seres, mas eles operam, eles conseguem fazer isso. Só que Jesus nos alerta, não basta produzir prodígios, é preciso a gente observar o comportamento moral, né? Ou seja, é preciso que nós vejamos até que ponto esse ser que tem um poder extraordinário de cura, no caso do exemplo a que estamos nos referindo, até que ponto esse ser é um ser verdadeiramente purificado. E nós vamos reconhecer isso pelos seus frutos. E que frutos são esses? Os frutos de compaixão, os frutos de bondade amorosa, os frutos de desapego, né? Enfim, de paciência, de generosidade, verdadeira generosidade, né? É isso que nós temos que observar. E aí nós vimos exemplos, né, de seres com poderes extraordinários de cura, mas que se mostraram gananciosos, que muitas vezes cobravam pelas curas que produziam, né? Ou seja, tinham ganância por bens materiais, né? Que muitas vezes abusavam da confiança daqueles que iam procurá-los para se curar e que por isso demonstravam pouco apreço pelo próximo e consequentemente demonstravam egoísmo. Ou seja, o poder de cura por si mesmo não evidenciava que eles fossem profetas no sentido evangélico aqui que estamos agora analisando nessa passagem, né? Esses frutos de ganância, né? Esses frutos de desejo, de satisfação dos desejos egoístas, mostra que apesar de esses seres deterem poderes extraordinários de cura, eles não são confiáveis do ponto de vista moral, do ponto de vista, até melhor dizendo, espiritual. Espiritualmente ainda são seres que estão mergulhados no lodaçal do egoísmo. E Jesus diz que nós devemos nos guardar desses falsos profetas. Porque nós vimos aí, através da imprensa, muitos desses falsos profetas nossos contemporâneos, com esses poderes extraordinários de cura, mas que acabaram causando malefícios a muitas pessoas, causando desequilíbrios em muitas pessoas, porque tentaram se aproveitar delas de uma maneira egoísta, né? De uma maneira completamente condenável do ponto de vista espiritual, né? Então, poderes extraordinários não significam elevação espiritual. É óbvio que os espíritos elevados, em algum ponto da sua evolução, e sobretudo quando atingem a iluminação, vão manifestar poderes sobrenaturais. Mas junto com esses poderes sobrenaturais, vão também manifestar uma compaixão ilimitada pelos seres e um desapego absoluto pelas coisas materiais. E aí, no item 3, onde Kardec mostra aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22, onde Jesus diz: tende cuidado para que alguém não vos seduza
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, e farão grandes prodígios, e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. É interessante, né, pessoal, que no final aqui, Jesus diz que esses falsos profetas fariam prodígios tão grandiosos que seriam capazes de seduzir até os próprios escolhidos, se isso fosse possível. Por que Jesus coloca essa condicional, se isso fosse possível? Porque os escolhidos são aqueles que praticam verdadeiramente, com profundidade, os ensinamentos evangélicos. E quem pratica verdadeiramente e com profundidade os ensinamentos evangélicos, não se deixa enganar com facilidade por falsos profetas. Por quê? Porque quem vivencia de maneira sincera o Evangelho, busca no Evangelho não a expressão de fenômenos prodigiosos, mas sim um caminho de purificação espiritual. Então, grandes prodígios como levitação, telepatia, poder de cura, eles não impressionam aqueles que praticam com sinceridade os ensinamentos de Jesus, porque esses olham muito mais para a pureza de coração do que para o caráter extraordinário dos fenômenos que os seres produzem. Então, esses escolhidos, que são aqueles praticantes sinceros do Evangelho, eles não vão se deixar enganar. Por quê? Porque eles vão olhar não para os fenômenos extraordinários que essas pessoas produzem, que esses seres produzem, mas sim para os frutos de compaixão e amor que eles manifestam. É isso que vai chamar a atenção daqueles que realmente estão interessados de coração na prática do Evangelho. Porque o Evangelho, ele acima de tudo, é uma proposta de reforma íntima. E as pessoas que o praticam com essa motivação correta, porque essa é a motivação correta de praticar o Evangelho, reformar-se intimamente, purificar-se intimamente, quem o pratica assim, apura a sua percepção para que ela reconheça, para que ela olhe e para que ela brilhe com tudo aquilo que for manifestação de elevação espiritual e não de habilidade de manipulação do mundo sutil. Né? Porque essas pessoas que têm esses poderes, né, telepatia, levitação, cura, etc., né, eles têm a habilidade de manipular as energias do mundo sutil, as energias do mundo invisível, daquele mundo que os nossos sentidos não conseguem perceber, né? Mas não necessariamente são seres puros. E o praticante espiritual sincero, ele vai olhar muito mais para a pureza de coração do que para as habilidades extraordinárias. E com isso, ele não se deixará enganar. Porque para esse praticante sincero, os verdadeiros frutos são aqueles que o estimulam a crescer espiritualmente e não aqueles que o impressionam. Né? O praticante sincero, ele não está à caça de fenômenos que o impressionem. Ele está em busca de seres que possam iluminar o seu caminho em direção à perfeição espiritual.